Amém. Glória a Deus, irmãos. Dê uma salva de palmas mais forte para o Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui, você que está na sua casa, dê um glória a Deus aí, irmãos. Porque Deus está derramando fogo nesse lugar, para a honra e glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, pode se assentar. Dê glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nessa madrugada, eu acordei por volta de 3:30 da manhã. E comecei a falar com Deus na cama. E não teve jeito, tive que levantar mesmo. E aí eu fui ler a minha Bíblia. Por volta de umas 6 e pouquinho, eu até postei um vídeo no meu Instagram. Eu falei, preciso falar isso para vocês. Existem dois povos, irmãos. No povo de Deus, existem dois povos. Quero que você venha prestar muita atenção nisso, irmãos. No povo de Deus, existem dois povos. Aqueles que vivem de livramento, aqueles que vivem de livramento e aqueles que vivem para governar. Os dois, tem algo errado nisso? Algo errado nisso? Não. Existe o povo que vive do livramento. Existe o povo que Deus chamou para governar. Quem está errado e quem está certo? Nenhum dos dois. Os dois estão certos. O povo que vive de livramento é aquela pessoa, é aquele povo que andou os 40 anos no deserto. É aquele povo que ficou no deserto e quando vinha uma pode trazer aqui, filha. Dá para não cair. É do filtro mesmo, né? Amém, irmãos. O povo que vive do livramento é o povo que dá glória a Deus, o povo que anda no fogo, o povo que vai na igreja, que ora, que jejua. Mas quando passa por uma dificuldade, quando passa por uma adversidade, é o povo que murmura, é o povo que reclama, é a pessoa que, como eu disse, o povo de Israel que andou 40 anos no deserto, mas não conseguiu entrar na terra prometida. Deus precisou demorar ali e mudar aquela geração, porque aquela geração não conseguia ver o que Deus queria fazer através dele. Aquela geração comia o maná, aquele povo via o maná vindo dos céus e começava a guardar o maná porque se preocupava com outro dia, com o dia de amanhã. Poxa, você não viu que Deus derramou o maná dos céus? Você não viu que Deus trouxe as cordonizes para alimentar o povo? E eles tinham medo do que ia acontecer no outro dia. Não havia uma confiança, não havia uma aliança, não havia uma entrega com Deus. Você está me entendendo ou não? Agora o povo, irmão, você que está aqui na igreja, está me entendendo? Levanta a mão, você também que está na igreja. Amém. Às vezes pensa que eu estou falando só com o pessoal da live, mas eu estou falando com vocês também. O povo, irmãos, agora aquela nação, aquele povo escolhido, o sacerdócio santo que Deus levantou, aquele que Ele chamou, aquele que se chama pelo nome dEle, o povo de Deus, esses Deus chamou para governar. Agora sabe quem que é o povo que Deus chamou para governar? Davi estava lá de trás das malhadas, escondido, nem o pai dele dava valor para ele, era o menor da sua família, mas o que ele fazia direito, o que ele fazia com o coração, ele fazia o melhor. Ele disse para o rei Saul, rei Saul, quando veio o leão lá e quando veio a ursa, eu tirei lá a ovelha da boca deles, e quando eles vieram para cima de mim, eu peguei pela barba e matei os dois. O povo que Deus chamou para governar, irmãos, é o povo que se levanta contra o gigante. O povo que Deus chamou para governar são as pessoas
que luta com anjo como Jacó. Jacó deu a existência à nação de Israel. Porque na hora que ele viu o anjo na frente dele, ele agarrou a perna do anjo lá, lutou com o anjo, brigou, não queria soltar. O anjo tocou o nervo da coxa dele, deslocou a coxa dele, e ainda assim ele continuou lutando até o amanhecer. E não teve jeito, o anjo olhou para ele e falou: olha, Jacó, como lutaste como um príncipe, eu te abençoo. Esse é o povo que Deus chamou para governar. É errado ficar no povo que vive do livramento? Não é errado, mas quem que você escolhe ser? Você é aquela pessoa que prefere ficar no seu sofá lendo a palavra de Deus, ou aquela pessoa que se levanta contra o gigante? Uma pessoa que não aceita a situação. Uma pessoa que, sabe, irmãos, quando você sente, às vezes sente aquela nhaca, eu chamo de baba do diabo. Você já sentiu isso, você que está aqui na igreja? Você está assim, parece que você está grudado, você tem aquele desejo, parece que dá vontade de dar um grito às vezes, não é? Ah! Não dá vontade? Sente preso, isso é a baba do diabo, você tem que gritar mesmo. Você tem que gritar na sua casa, achar um canto lá e dar um grito mesmo. Levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus. Deus derrama fogo nesse lugar. Amém. E sabe por quê, irmãos? Nessa madrugada Deus me falou uma coisa. O povo que Deus chamou para governar são os novos Elias. O povo que Deus chamou para governar são os novos Abraãos. Deus falou lá: Josué, meu servo Moisés está morto. Meu servo está morto, morreu. Agora, será que você encontra Davi andando aí na rua? Será que você encontra Elias andando na rua aí? Será que você encontra Abraão, Esther andando na rua aí? Lógico, tem os nomes, pessoas com nomes de Esther, de Abraão, de Elias. Mas esses aqui, ó, homens de fé, que mudaram a história, que lutaram contra os gigantes, que fizeram exércitos bater em retirada, homens que levantavam a mão e Deus fazia descer fogo. Você não encontra. E é isso que Deus quer levantar no nosso meio, irmãos. Você tem que levantar amanhã de manhã, segunda-feira, incomodado. Você tem que levantar amanhã de manhã, segunda-feira, e pensar: meu Deus, o Deus que é com Elias, Ele é comigo. Não viva do passado, não fica vivendo, remoendo aquilo que já aconteceu na sua vida, porque isso Deus não pode mudar, mas Deus quer mudar o seu futuro. E para Deus mudar o seu futuro, você tem que escolher qual é o povo que você quer ser. Viver de livramento ou governar na terra? Ou ser Elias na sua casa, no seu trabalho? Dependente da situação, você abrir a boca e profetizar ali na sua casa. É isso que você precisa escolher, irmãos. É essa decisão que você precisa tomar. Lendo esse versículo que eu vou ler para você, você vai entender melhor. Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Abra aí, por favor. Você que está na sua casa, abra lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23. É muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Marcos 9, 23. Ou melhor, vamos lá no 21. Marcos 9, 21. Para a gente entender o que está acontecendo aqui. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou ao pai desse rapaz: quanto tempo passou desde que isto veio a ele? Esse rapaz estava endemoniado. Havia uma legião de demônios no corpo dele. E o pai estava sofrendo. É lógico. E Jesus perguntou quanto tempo isso veio a ele. E ele disse: desde uma criança, desde quando ele era criança. E muitas vezes isso o tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa,
tem compaixão de mim e ajuda-nos. Imagina o pai. Eu estava lendo e comecei a imaginar o pai ali. Irmãos, olha só como é que é Deus. Eu estava deitado na cama, a Clarinha estava dormindo com a gente na cama. E eu acordei de madrugada às 3:30 da manhã, incomodado. E olhei para a Clarinha e eu falei assim, ó, eu tenho que ser herói dela. Eu acordei com esse pensamento. Eu tenho que ser herói da minha filha, eu tenho que fazer alguma coisa, algo extraordinário tem que acontecer. Ela tem que ver Deus em mim, ela tem que ver Deus na nossa casa. Não é que ela não vê, mas tem que acontecer algo extraordinário. Viver de glória em glória, de vitória em vitória. Deus começou a me incomodar, irmãos. E aí eu não consegui ficar quieto, olhando para a Clarinha. Eu falei, não, vamos ler a palavra de Deus, o Senhor quer falar comigo. Aí eu cheguei nesse texto. E comecei a imaginar, já estava vendo ela dormindo ali, igual um anjinho. E comecei a imaginar aquele pai desesperado, ajoelhado aos pés de Jesus, clamando, Jesus, o Senhor pode fazer alguma coisa? Faça, nos ajuda, eu não aguento mais, é desde criança, esse demônio vem atormentar a gente. Uma hora joga ele no fogo, outra hora joga ele na água, quer matar ele, mas está me matando aos poucos, me ajuda. E aí Jesus responde, irmãos, olha só. E aí Jesus responde uma coisa, e Jesus disse-lhes, se tu podes. Ele perguntou, Jesus, se o Senhor pode fazer uma coisa, faça. Jesus olhou para ele e falou, se tu podes, todas as coisas são possíveis ao que crê. Ué, você está perguntando se eu posso? Tudo é possível ao que crê. Você viu o sol lá? Está vendo o sol brilhando? O meu pai ordenou que o sol existisse e ele existiu. Se você vê as estrelas lá no céu, lá brilhando agora à noite, se você sair lá fora, você que está na sua casa, se você olhar pela janela e conseguir ver as estrelas nos céus, ela está lá porque Deus disse, haja os luminares, e elas existiram. Se tu podes, todas as coisas podem aquele que crê. Jesus respondeu para aquele pai. E aí, imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas, Senhor, eu creio, ajude na minha descrença. Quando Jesus viu que pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo, tu, espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele, sai e não volte mais. Jesus repreendeu. Aí, irmãos, aconteceu algo extraordinário, é onde eu quero chegar. Aconteceu algo extraordinário. Sabe o que aconteceu? Os discípulos chamaram Jesus de lado. Os discípulos chamaram Jesus, espera aí, porque esse pai já tinha pedido para os discípulos orar por ele, e nada aconteceu. Irmãos, Deus chamou o povo dele para governar. Você sabia que tem um texto na Bíblia que diz que os patriarcas, os pais da fé, homens que botaram exército para correr, viram tudo isso, mas não obtiveram a promessa? Você sabe quem que é a promessa? O Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Nós temos isso escrito. Ele ali expôs os principados e as potestades e os demônios que agem nas regiões celestes. Ele pisou em todos eles. Ele nos deu a autoridade. Quando ele chamou os discípulos, ele disse, te dou autoridade para expulsar todo o demônio e para curar toda a ordem de enfermidades e doenças. Nós temos essa autoridade. Tudo pode aquele que crê. Aí, irmãos, presta atenção. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim,
E o espírito gritou, agitando, e com violência saiu dele, e ele estava como morto, de modo que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, e seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? E disse-lhe Jesus, irmão, segredo espiritual. Disse Jesus, este tipo não sai de modo nenhum, senão pela oração e por jejum. Esse demônio não tem jeito dele sair, esse tipo de demônio. Alguns você faz assim, ó, ele sai. Mas esse tipo de demônio, você tem que ter relacionamento. Fala assim comigo, ó. Fala você que está aqui na igreja. Relacionamento. Você que está na sua casa, fala aí, relacionamento com Deus. Jejum, ou melhor, oração, conversa com Deus. Oração, você ter conversa, você ter um tempo com Deus, você ter relacionamento com Ele. Jejum é você conversar com Deus, com a sua alma, com o seu espírito. Você está sacrificando ali um alimento, um tempo para você se consagrar a Deus. É assim que esse demônio reconhece a autoridade de governador que Deus deu a você. Embaixador do céu. Sabe o que é isso, irmãos? Embaixador dos céus é a gente que resolve as coisas de Deus aqui na terra. Aí, enquanto as pessoas que estão lá vivendo do livramento, estão lá, oh meu Deus, me livra, meu Pai, me ajuda, Senhor, eu não sei o que fazer, Pai, me livra, eu não sei, Pai, me ajuda. Essas pessoas que estão vivendo o governar de Deus aqui na terra, Deus é comigo mesmo, Deus. Derrama fogo nesse lugar, faz acontecer um milagre. Pode vir o gigante que eu vou meter o pé no peito dele, eu vou estender a mão. Não, teve um dia, eu fiz uma loucura. Um dia foi uma mulher na igreja, o filho da obreira, a obreira estava chorando, e eu fui conversar com ela, vou falar rapidinho aqui. Fui conversar com ela, e o filho da obreira me falou o seguinte, o filho dela era de outra igreja. E aí ele estava dando carona para um rapaz do trabalho dele, para um homem, ele falou para mim que foi um homem. Falaram na igreja que ele frequentava, que ele estava saindo com uma mulher do trabalho. Os cunhados dele, que eram meio maluco, expulsou ele de casa e falou que se ele voltasse, eles iam matar ele. Acabou com a família dele. Ele tinha uma filhinha, tem uma filhinha, com problema mental, paraplégica, não sei, paralisia cerebral. Na cadeirinha assim, fica até segurando a cabecinha assim, ó, difícil, irmãos. Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu falei para ela, traz seu filho para mim conversar com ele. Eu comecei a falar da Bíblia inteira para ele. Ele falou, pastor, o senhor pode falar da Bíblia inteira para mim, que não adianta. Eu creio no diabo, eu creio em Satanás, mas em Deus eu não creio. Sabe por quê? Porque foi um homem de Deus que destruiu a minha família. E aí ele me colocou na parede, né? Eu já falei tudo que eu sabia, não teve jeito, ele me colocou na parede. E na hora eu pensei, peraí, mas eu sei quem é o meu Deus. Não estou falando que você faria isso não, irmãos, porque foi uma loucura que eu fiz, não sei se eu faria hoje. Foi naquele momento. E eu falei para ele assim, então faz o seguinte, e ele falou para mim que tinha comprado uma arma que ele ia matar a filha, matar a esposa e se matar. E aí foi quando eu me senti acuado. E eu pensei, peraí, mas eu sei o Deus que eu creio. E eu falei para ele, então faz o seguinte, eu quero que você venha uma semana na igreja. Eu quero botar a mão na sua cabeça e orar por você todos os dias. Se Deus não der nenhuma resposta, você pega a arma, você mata a sua filha, mata a sua esposa, se mata, porque o sangue de vocês vai ser cobrado de mim. Irmãos, na hora eu falei isso na fé, mas depois eu comecei a suar, eu nem dormia, eu fui dormir no altar da igreja, já dormindo orando já. Isso foi acho que foi numa sexta-feira. Quando foi na quarta-feira, ele estava na igreja, ele veio todos os dias para me orar. Todo dia tinha culto, e todo dia eu orava por ele. E aí na quarta-feira ele veio e me chamou, pastor, a minha esposa me ligou. Queria saber onde é que eu estava dormindo, se eu estava comendo, onde é que estava tomando banho. Eu falei, já deu a resposta. Deus já está respondendo, irmão, você não pode parar, Deus já está respondendo. Isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira ele falou que a esposa queria falar com ele.
E eu orei por ele e falei, vai na fé, vai dar certo. Quando foi no domingo, entrou ele, a filha, que aí que eu conheci, a filha que tinha paralisia cerebral, estava naquela cadeirinha que segura a cabeça e tudo, e a esposa. E ele veio consagrar a família dele a Deus. É isso que Deus quer, irmãos. É isso que Deus quer de você e de mim, que a gente lhe estenda a mão e mande vir fogo, porque Deus vai mandar, Ele é Deus, Ele não mudou. É essa posição que você tem que ter. E aí, irmão, só para terminar, eu pensei em ver essa frase da minha cabeça: até onde você iria para salvar o seu filho? Até onde você iria para salvar o seu filho? Aí sabe o que Deus falou para mim? Sabe o que Deus falou para mim? Eu fui até a cruz por você. Acabou, irmãos, o que eu vou falar? O que eu vou falar para Deus? Deus, o Senhor acabou comigo. Não tem mais o que eu falar, não me resta mais nada a não ser dizer, eu creio. Deus foi até a cruz por você e entregou o filho dele. Até onde você está indo com Deus? Até onde você está indo na aliança com Deus, na oração, no jejum, no seu comprometimento, lá fora, como é que você tem andado? Qual é o seu testemunho? Quando vem o problema, o que você diz? Deus está querendo derramar fogo, Deus está querendo derrubar as muralhas, Deus está querendo fazer com que o monte fique fumegante, Deus está querendo derramar fogo dos céus para consumir o holocausto. Mas onde está Elias, Abraão, Jacó? Onde está Esther? Onde está o povo que vai governar na terra e dizer, eu sou de Deus? É isso que Deus quer de você, irmãos. Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Se você acredita nisso, eu creio. Você tem que sair daqui com essa unção, irmão. Você tem que sair daqui com Deus. Deus tem que abrir essa sua mente, essa sua visão e falar, meu Deus. Então quer dizer que se eu orar e pedir para o céu, sol, pare, lua, detenha-te, pode acontecer. Deus já fez, foi Ele que fez. Não é a minha palavra não, irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque se isso aqui for mentira, então a gente rasga e joga no lixo, mas não é, eu acredito. Tome a sua posição, amém? Estenda a mão para cá, por favor. Você que está na sua casa, estenda a mão aí no celular, no computador, estenda a mão. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, essa visão, meu Pai, essa palavra, esse Espírito que o Senhor tem me colocado nessa madrugada, Senhor, onde o Senhor me chamou para falar comigo, meu Deus, o Senhor disse que nós deveríamos transbordar do Senhor aqui na terra, o Senhor não deu isso para que nós ficássemos calados. Então, meu Deus, vem sobre o teu povo, fortaleça aquele que está fraco, meu Pai, aquele que não acredita mais nos seus sonhos, meu Pai, fortaleça agora, meu Pai, e que essa unção, que essa visão, que esse entendimento venha tomar posse de nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero que você diga bem forte comigo, irmãos. Eu quero que você diga bem forte comigo. Você vai dizer, eu creio, mas você vai dar aquele grito que vai libertar você, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, 2, em nome de Jesus, 3, você crê? Eu creio! Amém, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Você sai daqui abençoado hoje? Amém. Amém. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Eu tenho certeza que Ele recebeu o nosso culto, a nossa adoração, para que você tenha uma semana muito abençoada. Eu profetizo que você terá uma semana de grandes vitórias. Amém? Vai ser uma semana assim que você vai falar: eu não sou... Como é que é, pastora Adriana? Eu não sou... Nós... Não, pode ser. Som. Para governar e não para só pedir livramento. Não por livramento, mas para governo. Amém? E você vai ter uma semana que você vai experimentar isso na tua vida. Chega de ficar só choramingando, pedindo. É porque eu preciso. Não, você vai tomar posse. Você vai à frente. Você vai se posicionar, governar. E Deus vai fazer através de você. Amém? Amém. Quem crê nisso, levanta a mão assim. Eu creio em nome de Jesus.